sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição 9 e a lição dessa semana falou: herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. O verso para memorizar está em Zacarias, capítulo 9, verso 12, que diz: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. A parte introdutória aqui do sábado diz que os capítulos 13 a 21 de Josué contém longas listas de fronteiras e divisões de terras destinadas às tribos de Israel. Para muitos leitores de hoje, essas descrições podem parecer irrelevantes, mas elas têm um significado teológico muito importante. Essas listas mostram que a terra prometida não era apenas uma ideia distante, mas uma promessa concreta e real, e se concretizou mesmo. Deus queria ensinar os israelitas que o território prometido era algo tangível e eles precisavam agir com fé para tornar essa promessa uma realidade. Então, nessa semana, vamos explorar alguns conceitos teológicos relacionados a essa terra prometida e vamos refletir um pouquinho sobre isso também. Então, a partir de domingo vai falar sobre Éden e Canaã. E aí vai fazer esse comparativo entre o Éden e também Canaã. Na criação, Deus colocou Adão e Eva em um ambiente perfeito, repleto de abundância e paz. O casal conheceu seu Criador em um lugar que supria todas as suas necessidades físicas. Além das palavras faladas de Deus, o jardim do Éden servia como um centro de aprendizado, onde adquiriram uma compreensão profunda do caráter divino e da vida que o Senhor desejava para eles. No entanto, nesse relacionamento perfeito, em dado momento aconteceu um problema ali, Então foi a quebra de confiança desse relacionamento com o Criador. E essa conexão também lá com o Éden se desfez. Perderam o território que Deus havia confiado a eles. O jardim do Éden passou a simbolizar a vida abundante, uma imagem que redescobriremos na terra prometida, Quando Abraão chegou ao território que Deus lhe havia indicado, naquele lugar, pela fé, ele tornou-se o quê? A terra prometida. Já se aguardava a tão esperada terra prometida para eles e seus descendentes. No entanto, por 400 anos, essa terra permaneceu apenas como uma promessa. Os patriarcas não chegaram a possuí-las de fato. Não tinham posse que pudessem passar, por exemplo, como herança para os seus filhos. A terra pertencia a Deus, assim como o jardim do Éden também pertencia ao Senhor. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, os israelitas também não fizeram nada para merecer a terra prometida. A terra prometida foi um presente de Deus, fruto da iniciativa de Deus. Israel não tinha nenhum direito natural ou ele nem podia reivindicar a posse dessa terra porque a terra não lhe pertencia. Somente pela graça de Deus eles podiam desfrutá-las. O jardim do Éden também era do Senhor e o Senhor entregou para Adão e Eva, O Éden, ele era um lugar onde o homem usufruía, porém quem era o dono legítimo era Deus. E a terra prometida também. O Senhor prometeu porque ele, por sua iniciativa, quis dar ao povo de Israel, porém a terra pertencia a ele. A terra como dádiva. No aspecto mais básico, o território oferece à nação uma identidade física. Ao definir sua localização, ele também determinaria a profissão e o modo de vida daquele povo. Por outro lado, os escravos não possuíam raízes e nem pertencem a lugar nenhum. Outra pessoa se beneficiaria do fruto do seu trabalho. Ter um território significa liberdade. A identidade do povo escolhido estava profundamente conectada à sua permanência da terra. Havia uma relação especial entre Deus, Israel e a terra. Israel recebeu a terra de Deus como um presente, não como um direito inalienável. O povo escolhido só poderia habitar na terra enquanto mantivesse uma aliança com Yahvé e seguisse os preceitos dessa aliança. Em outras palavras, eles não poderiam desfrutar a terra e suas bênçãos sem aprovação divina. E a lição também vai dizer que, embora Israel tenha recebido a terra como um presente de Yahvé, em última análise, Deus permanecia o verdadeiro dono, como o Senhor de toda a criação. E Yahvé tinha o direito de dar a terra a Israel e retirá-la. Se Deus é o proprietário, os israelitas, por extensão, e todos os seres humanos, somos apenas o quê? Estrangeiros e peregrinos. Em outras palavras,
somos hóspedes permanentes de Deus em seu mundo. Isso é muito importante, né? Às vezes nós vemos tantas pessoas brigando, entrando em discussões por heranças, por posse, por terras, e na verdade nada lhes pertence. A terra pertence ao Senhor. Nós estamos apenas de passagem aqui como estrangeiros e peregrinos e temos a obrigação como mordomos de cuidar, de respeitar essa terra. Porém, o verdadeiro Deus, ele sim é o dono de todas as coisas. O desafio da terra, considerando que os israelitas viveram como escravos por séculos, suas habilidades militares eram também o que limitadas. Eles não iam conseguir só pelas suas estratégias militares conquistar a terra prometida. Nem os egípcios, que naquela época, né, eles tinham um exército treinado, eram bem armados, eles também não conseguiam por muito tempo ocupar ali a terra de Canaã. Se algum dia eles conquistassem essa terra, seria unicamente pela graça de Deus e não pelos seus próprios esforços. E aqui fala também que os capítulos 13 a 21 de Josué, eles tratam da divisão da terra entre as diversas tribos, que eram 12. Essa distribuição não apenas indicava o que lhes era concedido, mas também destacava o que ainda precisava ser ocupado dentro daquele território. Os israelitas tinham a promessa de viver com segurança na herança que Deus lhes estava proporcionando. Eles eram, na verdade, inquilinos legítimos da terra que pertencia ao Senhor. A primeira metade do livro, né, de Josué narra como Deus entregou a terra ao desapropriar os cananeus. Já a segunda metade relata como Israel tomou posse da terra para conquistar. Essa complexidade da conquista ilustra também o processo de salvação. Assim como Israel, não podemos fazer nada para conquistar a nossa salvação. Ela é um presente de Deus, assim como a terra prometida era uma dádiva. E ela era fundamentada no relacionamento de aliança que Israel tinha com Deus. E sem dúvida não se baseava nos seus próprios méritos. E a salvação é da mesma maneira. É o nosso relacionamento com o nosso Deus, mas ela vem pela graça. Nós não temos méritos algum em relação à salvação. E aqui diz também que, embora, né, os dois processos, que é o de santificação, salvação e ali tomar posse da terra, esses não sejam idênticos, existem paralelos entre receber a terra pela graça e receber a salvação pela graça. Fomos agraciados com um presente maravilhoso, mas é algo que podemos perder se não cuidarmos dele com responsabilidade e vigilância. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, e não é verdade. Você recebe a salvação pela graça, pelos méritos de Cristo, mas nós precisamos manter um contato, nós precisamos manter um relacionamento de aliança com este Deus. Não podemos brincar com a salvação. Não podemos brincar com aquilo que Deus nos dá pela sua graça e misericórdia. E nós temos aqui também o tema do ano do jubileu. Aqui diz que a terra prometida era tão essencial para a identidade de Israel como o povo de Deus que não poderia ser dividida de maneira ampla e sem critérios. Sua repartição precisava ser feita entre tribos, clãs e famílias, para garantir que não ficasse na mão de algumas elites dominantes. Olha só, como Deus se preocupando aqui que todos recebessem a sua parte por igual. Ao contrário do Egito, onde as pessoas frequentemente perdiam suas terras e se tornavam servas de Faraó, o propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. A terra que cada família recebia não poderia ser possuída por ninguém de fora do seu clã ou família original. Na verdade, segundo o plano de Deus, a terra não poderia ser vendida, ela só poderia ser arrendada. Seu valor seria determinado com base nos anos restantes até o próximo ano do jubileu. Então, o que acontece? Aqui, a pessoa não poderia vender aquela terra, porque pertencia à sua família, ao seu clã. Mas ela poderia arrendar, alguém poderia trabalhar ali, né, por um determinado tempo. Mas aí Deus estipula o ano do jubileu. A cada 7 anos, essa terra deveria voltar para o seu dono. A forma como a terra foi distribuída nos ajuda a entender melhor a intenção do coração de Deus. Olha só, as leis sobre a propriedade da terra ofereciam a cada israelita a chance de se libertar de situações opressivas, herdadas ou causadas por escolhas erradas e ter um novo começo. Então, por exemplo, você perde ali a sua terra por um determinado tempo, porque decisões erradas, porque você ficou em desvantagem, porém no 7º ano você poderia resgatá-la novamente.
No fundo, essas leis transmitiam uma das verdades mais importantes sobre o propósito do Evangelho: eliminar as divisões entre ricos e pobres, empregadores e empregados, privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos precisamos da graça de Deus. Infelizmente, Israel não seguiu o padrão estabelecido por Deus, e após séculos, as advertências de Deus se tornaram realidade, né? Deus deu a ordem, mas o povo, em determinado momento, decidiu fazer diferente. E aí começa as situações de desfavorecimento, pessoas com necessidade, e não era para ser assim. O plano original de Deus fazia com que a distribuição fosse igual para todos, que ninguém ficasse em desvantagem. E quinta-feira vai falar da terra restaurada. Durante o exílio em Babilônia, os israelitas enfrentaram não apenas a dolorosa realidade de não ter raízes, mas também a promessa de que seu relacionamento com Deus, embora concretizado pela promessa da terra, não estava condicionado nem limitado à posse física dela. Quando confessaram seus pecados, se arrependeram e buscaram o Senhor de todo o coração, Deus cumpriu sua promessa e os trouxe de volta à sua terra como um sinal de restauração. Ou seja, ele ainda era o seu Deus, mesmo na ausência da terra. Então, mesmo que eles estivessem em terra estrangeira, mesmo que eles estivessem ali cativos, quando eles oraram, quando eles se arrependeram, quando eles buscaram o Senhor trouxe eles de volta para a sua terra. O Senhor mostrou que era o seu Deus, independente do espaço físico em que ele se encontrava. Embora o Novo Testamento não mencione diretamente a terra prometida, ele afirma que as promessas de Deus se realizaram em quem? Cristo Jesus. E por meio dele. Assim, à luz de Cristo, a terra prometida é reinterpretada e se torna um símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora quanto na eternidade. O cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida ocorrerá onde? Na nova terra, na nova Canaã, livre do pecado, de suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de Cristo de que ele voltará e, após um período de 1000 anos no céu, estabelecerá seu reino eterno na terra renovada. Esse será o cumprimento final de todas as promessas relacionadas à terra prometida. Neste grandioso e poderoso e tão esperado dia, aonde o Senhor descerá das nuvens do céu, aonde o Senhor estará lá nas nuvens do céu, ele estará olhando para o teu povo vai em encontro a ele, passará 1000 anos ali no céu e depois então retornaremos para esta terra transformada, restaurada, a nova Canaã, a terra prometida. E assim, não só por um determinado tempo, mas para toda a eternidade estaremos na presença do nosso Deus, do nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Nós te adoramos e somos gratos, Senhor, porque em tudo nós percebemos que tudo é a tua graça, é o teu favor, é o teu amor. A terra não pertencia aos israelitas, a terra não pertencia, Senhor, àquelas pessoas. Assim como o Éden também não pertencia a Adão, e assim, Senhor, como